Eles riram. Riram com desprezo, com escárnio, com aquele tipo de gargalhada que só sai da boca de quem perdeu o respeito por tudo o que é sagrado. Zombaram de Padre Pio como se estivessem acima do céu e da terra, como se nenhum castigo os alcançasse. Mas quem mexe com o que é santo, mais cedo ou mais tarde, sente a mão que corrige. E quando ela chega, não pede licença. Ela vem na forma de pranto, perda, doença, silêncio. Ela vem, e veio. As ruas pareciam normais. O mundo seguia como se nada tivesse acontecido. Mas bastava olhar nos olhos dos que ainda restaram, aqueles que zombaram, duvidaram, ironizaram, para ver o vazio, o peso, o medo que eles tentavam esconder. Porque sabem, no fundo, que tocaram no que não deviam. E agora, a consequência não é apenas externa, é na alma, é no espírito, e não tem como fugir disso. Tem certas coisas que a gente sente antes de entender. Um arrepio no meio da noite, uma angústia que não se explica, um peso que não sai mesmo com oração. E quando isso começa, não tem remédio que resolva. Porque não é do corpo, é do céu. Algo está acontecendo. E quem carrega a fé dentro do peito sabe que não é coincidência. O nome de Padre Pio começou a sumir dos altares. Apagaram suas imagens, silenciaram seus testemunhos e até riram de suas chagas. Disseram que era exagero, teatro, mentira. Como se fosse possível fingir tanta dor, tanto amor, tanta entrega. Eles esqueceram que aquilo que vem de Deus não se apaga, e quando zombaram, acharam que estavam vencendo. Mas não sabiam que estavam apenas abrindo a porta do castigo. E o castigo não veio como um trovão. Não foi com gritos nem explosões. Ele veio sutil, como quem entra de madrugada numa casa adormecida. Primeiro, a confusão nos lares. Depois, os diagnósticos sem cura. A solidão das viúvas. A depressão dos filhos. O desemprego que não bate à porta, ele simplesmente entra. E quando perceberam, o mundo estava escuro e sem volta. No comentário fixado, estou deixando o link de um livro digital de Padre Pio com orações reveladas para tempos de desespero. Poucas unidades. Pegue agora antes que acabe. Só baixe se você realmente precisa de um milagre urgente. Depois escreva: Padre Pio, essa luz chegou na hora certa. Uma senhora chamada Victoria, de Cracóvia, contou que sempre riu dessas histórias. Chamava de bobagem, de coisa dos mais velhos, mas quando a dor veio no corpo da neta e nenhum hospital sabia mais o que fazer, foi aquela mesma bobagem que ela buscou, chorando no canto do quarto. Ajoelhou, acendeu uma vela e rezou como nunca tinha rezado antes. Porque quando a alma geme, até o orgulho se cala. Tem coisas que só Deus vê, como a lágrima que escorre no travesseiro depois da notícia ruim, ou o desespero de quem finge estar forte para não preocupar os outros. Mas Padre Pio via. Ele ainda vê. Ele aparece nos sonhos dos que sofrem, nas preces silenciosas, nos pedidos que não foram ditos em voz alta. E quando ele intercede, algo muda, nem sempre por fora, mas por dentro muda. Teve um tempo em que zombar dos santos era moda. Chamar fé de loucura era sinal de inteligência. Mas o tempo passou e agora até os que não acreditavam estão buscando algo. Um sinal, uma esperança. Porque o mundo ficou pesado demais. As respostas já não vêm dos médicos, nem dos governos, nem das telas. O mundo precisa do que riu um dia. E agora não tem escolha. Estou deixando no comentário fixado um presente espiritual raro. O livro digital de Padre Pio, com mensagens que estavam ocultas por décadas. São poucas unidades disponíveis. Pegue agora antes que acabe. Só abra esse conteúdo se seu coração está clamando por ajuda do alto. Depois declare: essa oração mudou tudo em mim. As igrejas foram esvaziadas, mas os hospitais lotados, as farmácias cheias, as clínicas com fila, e mesmo assim as pessoas seguem vazias, porque o que está ferido não é só o corpo, é a alma,
E alma ferida não se cura com remédio. Se cura com fé. Fé de verdade. Não aquela que se diz da boca para fora, mas aquela que arde no peito e faz a gente clamar mesmo sem forças. Aconteceu na noite do dia 23. Uma vela acesa na casa de uma viúva de 62 anos. Ela dizia, quase em sussurro, que tinha visto o rosto de Padre Pio entre as chamas. Ninguém acreditou. Até o dia seguinte, quando uma tempestade caiu sem aviso, levando embora o telhado da casa do homem que, dias antes, havia cuspido na imagem do santo na frente da vila. Coincidência? Ela só olhou e disse: ninguém zomba do que é santo sem pagar o preço. Eles dizem que tudo isso é lenda. Mas por que então tantos têm medo? Por que o nome dele incomoda tanto? Por que cada vez mais gente está voltando para as orações, para os sinais, para as promessas? Porque, no fundo, mesmo quem duvida sabe que a alma reconhece o que é verdadeiro. E quando a alma reconhece, o corpo se rende, até os mais teimosos. O livro digital de Padre Pio, que pode transformar sua vida, está no comentário fixado. Mas não foi feito para todos. Poucas unidades liberadas. Pegue agora, antes que acabe. Depois escreva com fé. Essa palavra me encontrou por dentro. Uma mulher em Poznan contou que, após sonhar 3 vezes seguidas com um homem de olhar profundo e túnica clara, decidiu rezar por curiosidade. No mesmo dia, a notícia que parecia sentença de morte foi desmentida pelo médico. Não havia mais sinal do tumor. Ela nem sabia o nome dele. Até ver uma imagem em uma rede social. Era Padre Pio, e desde então ela não dorme sem falar com ele. Essas histórias não saem nos jornais, não passam na televisão, mas acontecem todos os dias nas casas simples, nos leitos de hospital, nas cozinhas onde o pão está contado, porque Deus não age no espetáculo, ele age no silêncio, e quem tem fé sente, mesmo sem ver, mesmo sem entender. E quando sente, nunca mais é o mesmo. Deixaram de lado as imagens, esqueceram os terços, trocaram as orações por remédios e a fé por distrações. Mas o vazio só aumentou. E agora, aos poucos, eles voltam. Uns pela dor, outros pelo medo. Mas todos com uma necessidade que não se explica. Reencontrar aquilo que zombaram. Reencontrar aquilo que abandonaram. Deixei no comentário fixado o link de um livro digital com orações que Padre Pio teria guardado para os tempos mais sombrios. Se você sente que está no limite, essa é sua chance. Poucas unidades. Pegue agora antes que acabe. Depois escreva: Senhor, essa oração é tudo o que eu precisava. Os filhos deixaram de ouvir. Os netos não voltaram mais. A casa, que um dia foi cheia de vozes e cheiros de pão fresco, hoje só conhece o som do relógio batendo e o eco dos próprios passos. Mas ninguém entende essa dor. Dizem que é coisa da idade, que é normal, que todo mundo sente. Mentira. Não é normal uma mãe ser esquecida. Não é normal uma avó rezar sozinha, com uma vela acesa, pedindo a Deus que apenas alguém pergunte se ela está bem. E em meio a esse abandono silencioso, surgem os sussurros, as sensações. Aquelas visitas noturnas que não se explicam. Aquela sensação de que alguém está te olhando mesmo quando a casa está trancada. Porque quando a fé é desprezada, outras forças se aproximam, e nem sempre são boas. Elas se alimentam do vazio. Elas entram quando as orações param, e fazem morada onde Deus foi esquecido. Você já sentiu como se o mundo estivesse mais escuro? Não é só a sua casa, nem só a sua vida. Olhe ao redor. Pessoas boas morrendo cedo, crianças com doenças raras, famílias destruídas por nada. O que era certo virou errado, o que era errado virou moda. Não percebe? Há algo a mais acontecendo, algo profundo e antigo, algo que já havia sido profetizado. Padre Pio já havia avisado. Em suas cartas, ele falava de tempos em que o mal se vestiria de normalidade, em que os que zombam seriam exaltados e os que creem calados. Mas também dizia:
A justiça virá como um raio, e quando vier, não perguntará quem está pronto, apenas virá. E muitos não terão tempo nem de pedir perdão. Padre Pio deixou revelações para os que teriam fé nos dias difíceis, e elas estão no livro digital que deixei no comentário fixado. Só baixe se você está precisando de um milagre urgente. Poucas unidades disponíveis. Pegue agora antes que acabe. Depois declare: eu fui tocada por essa verdade. Teve um dia que tudo ficou em silêncio. Era como se o tempo tivesse parado. Isso aconteceu em Lublin, na madrugada do dia 8. Uma mulher acendeu uma vela para Padre Pio, como fazia todos os dias. Mas dessa vez, o ar da casa ficou pesado. As paredes começaram a ranger, e o relógio da parede parou às 3h14 da manhã. Nesse exato instante, o telefone tocou. Era o hospital. Seu filho, que estava internado havia semanas, havia tido uma parada cardíaca. Ela caiu de joelhos, gritou, rezou. E no dia seguinte, os médicos disseram que ele havia voltado, sem explicação. Você acredita em coincidências? Eles também não acreditavam, até que começaram a ver vultos, a ouvir vozes, a sentir cheiros de incenso no meio da noite. A cruz caiu da parede 3 vezes em uma semana, e foi aí que entenderam. Zombaram de algo que era sagrado, e agora estavam colhendo o que plantaram. Quem ousa rir da dor dos santos não entende o tipo de silêncio que o céu pode impor. Não se trata apenas de fé, se trata de proteção. Há forças que andam soltas e elas buscam portas abertas. E onde não há oração, elas entram. Onde não há respeito pelo sagrado, elas fazem morada. E quem sente isso na pele sabe, a vida começa a desmoronar, devagar. E quando se percebe, já não há como voltar. A saúde vai, a paz vai. E o pior de tudo, a esperança morre. Não espere, envie para 3 contatos do WhatsApp e escreva Amém. Hoje, Deus abrirá as portas certas para você. Você ainda sente saudade daquilo que perdeu? Ou já se acostumou com a ausência? Tem noites em que tudo o que você queria era voltar no tempo, recomeçar, pedir perdão, falar aquilo que ficou engasgado. Mas o tempo não volta, e o que foi feito já foi registrado. Só resta o arrependimento, ou a misericórdia. E é aí que Padre Pio entra. Ele não julga, ele intercede. Mas só para os que têm coragem de reconhecer a verdade. Zombaram do que era sagrado, e agora precisam da mão que cura. Teve uma viúva que passou 10 anos sem entrar numa igreja. O marido morreu num acidente repentino, e ela culpou Deus por isso. Jogou fora as imagens, queimou o terço, fechou o coração. Mas um dia, ao limpar o armário antigo, encontrou um papel amarelado com uma oração escrita à mão por sua avó. Era uma oração de Padre Pio, e quando leu em voz alta, algo tremeu dentro dela. Chorou a noite inteira, e no dia seguinte voltou à missa. Disse que nunca mais dormiu com medo desde aquele dia. No comentário fixado está o link para o livro digital de Padre Pio, que já está mudando vidas em silêncio. Mas não tem para todos. São poucas unidades. Pegue agora antes que acabe. Se for para você, você vai sentir. Depois escreva: Padre Pio, eu ouvi teu chamado. Sabe aquele mal-estar que vem do nada? Aquela dor que os exames não explicam? Aquela tristeza que não passa, mesmo com remédio? Isso não é do corpo, é da alma. E a alma, quando está ferida, começa a gritar. Grita em forma de insônia, de desânimo, de medo. Mas ninguém ouve, porque a maioria só olha para o que os olhos mostram e esquece que o invisível é mais forte que o visível. É por isso que tanta gente está sentindo um peso inexplicável. As orações silenciaram. As promessas foram esquecidas. E os sinais se tornaram motivo de piada. Mas o céu não dorme, ele observa e corrige. E o que parece injusto hoje, amanhã será o caminho da redenção. Mas só para os que estiverem atentos, só para os que não tiverem vergonha de dobrar os joelhos. E se você sente que está lendo isso por um motivo que não entende,
Acredite, não é acaso. O mundo não te trouxe aqui por engano. Algo maior está pedindo sua atenção. E se você ignorar, talvez não haja mais outra chance. Porque quando o céu fala, é sempre pela última vez antes do silêncio. E quem não ouve, sente. A mulher que desprezou a imagem de Padre Pio, hoje reza com os olhos vermelhos todas as noites. Ela perdeu o neto em circunstâncias misteriosas. E no meio do luto, teve um sonho. Via Padre Pio olhando para ela, sem falar nada, mas com um olhar de tristeza profunda. Desde então, ela acende uma vela por ele toda madrugada e repete a mesma frase: perdão, eu não sabia. No comentário fixado, estou deixando o link de um livro digital de Padre Pio com orações reveladas para tempos de desespero. Poucas unidades. Pegue agora antes que acabe. Só baixe se você realmente precisa de um milagre urgente. Depois escreva: Padre Pio, essa luz chegou na hora certa. Você ainda tem medo da morte? Ou já acostumou com a ideia de que ela pode vir de repente, sem aviso? Pois saiba, o medo não é da morte, é do que vem depois. E o que vem depois depende do que fazemos agora. Muitos só se lembram disso quando é tarde, quando o leito já é o fim, quando as palavras não saem mais, quando os olhos se fecham e não abrem mais, e aí só resta o julgamento e a alma sozinha. Mas hoje ainda há tempo. Hoje você ainda pode acender uma vela, pode pedir perdão, pode mudar seu caminho, pode aceitar a mão estendida de quem, mesmo sendo zombado, ainda te ama. Padre Pio sofreu calado, foi humilhado, sangrou, mas nunca desistiu de interceder por aqueles que o desprezaram. Esse é o tipo de amor que só um santo carrega. Amor que cura, que restaura, que devolve. O livro que está no primeiro comentário não é para todos. Ele carrega mensagens de Padre Pio que só os de fé entenderão. Restam poucas unidades. Baixe agora. Volte aqui e declare: hoje algo espiritual foi ativado em mim. O mundo está tremendo, as placas da terra estão se movendo, os céus estão diferentes, e o coração humano já não aguenta mais tanto barulho. Mas entre tudo isso, há um chamado. Ele não vem em voz alta, ele não aparece nas telas, ele sussurra. E só os que têm o coração ainda vivo conseguem ouvir. Se você ainda ouve, responda. Você consegue se lembrar da última vez em que dormiu em paz? Sem acordar no meio da madrugada com o coração acelerado, sem ter aquela sensação de que algo está prestes a acontecer? Não é insônia, não é ansiedade, é espiritual. E tem muita gente sentindo o mesmo, gente do mundo inteiro, gente que nunca se falou. Mas todas têm a mesma impressão. Há algo vindo, algo grande, algo que já começou, e ninguém quer admitir. Você olha pela janela e vê as ruas calmas, mas dentro das casas há uma gritaria que não se escuta. É o desespero de mães que perderam seus filhos para as drogas, de esposas abandonadas por maridos frios como pedra, de avós ignoradas como móveis velhos. E no fundo de tudo isso há um esquecimento. O sagrado foi deixado de lado. Os olhos estão secos porque os corações estão distantes de Deus. A dor que ninguém vê é a que mais sangra, aquela que a gente segura no silêncio para não preocupar os outros. A dor de saber que tentou, que rezou, que esperou, e mesmo assim, tudo desmoronou. É nesse ponto que muitos desistem, mas é também aí que Padre Pio age. Quando tudo parece perdido, quando o último fio da fé parece prestes a arrebentar, é aí que ele se aproxima e age. Mas cuidado, nem todo silêncio é paz. Tem casas que parecem tranquilas por fora, mas dentro escondem presenças que ninguém vê. Sabe aquele arrepio que você sente ao passar por um corredor escuro? Aquela sensação de ser vigiada mesmo estando sozinha? Isso não é imaginação. São vestígios, rastros, espíritos que se alimentam da falta de oração, da ausência de fé, e quando entram, destroem o que tiver pela frente. Essas forças se infiltram quando a vela não é mais acesa, quando o terço
acumula poeira. Quando o nome dos santos vira motivo de piada. E o pior, quando o nome de Padre Pio é tratado como superstição. Já viu como as pessoas reagem quando você fala dele? Reviram os olhos, mudam de assunto. Porque sabem, porque sentem, porque dentro delas há um desconforto que denuncia. Estão fugindo de algo que um dia irão precisar. No comentário fixado está o livro digital de Padre Pio, com orações que ele reservou para tempos de dor extrema e desamparo. Se você sente que não aguenta mais, esse é o chamado. Poucas unidades disponíveis. Pegue agora antes que fechem o acesso. Depois confesse. Essa oração me segurou quando eu pensei em desistir. Você sabia que existem cartas de Padre Pio que nunca foram divulgadas publicamente? Nelas, ele descreve visões sobre tempos onde o próprio chão da igreja seria sacudido, onde padres cairiam, onde imagens seriam derrubadas, onde as missas seriam vazias de alma, e onde o demônio andaria entre os bancos, disfarçado de piedade. E ele dizia: haverá um silêncio escuro antes que a luz rompa, e poucos suportarão esse silêncio. Não é exagero. Basta olhar ao redor. Quantas igrejas ainda têm fiéis de verdade? Quantas missas ainda emocionam? Quantos padres ainda choram pelo povo? Está tudo tão seco, tão mecânico, tão vazio. O mundo perdeu o fogo da fé e por isso sente frio. Um frio espiritual que não se aquece com cobertores, mas apenas com oração. E oração real, aquelas que doem no peito, que queimam os olhos, que fazem a alma tremer. Há relatos de aparições, de sinais nos céus, de imagens que sangraram, de estátuas que choraram. E sabe o que fizeram com esses relatos? Ignoraram. Disseram que era histeria, que era montagem, mas as lágrimas eram reais. O sangue era real. E o sofrimento também. Mas o mundo, cego pela arrogância, se recusa a enxergar o que Deus está tentando mostrar com tanta força. Não espere. Envie para 3 contatos do WhatsApp e escreva Amém. Hoje Deus abrirá as portas certas para você. A mulher que desacreditava de tudo foi encontrada de joelhos no meio da madrugada, rezando com o rosto molhado de lágrimas. Ela dizia que uma presença entrou no quarto, que sentiu o ar mudar, que viu, entre sombras, o contorno de um homem de barba, com mãos feridas, mas olhos cheios de compaixão. Ela só repetia: ele me olhou como ninguém nunca olhou. Desde aquele dia, reza 3 vezes ao dia com a foto de Padre Pio ao lado da cama. Tem gente que acha isso loucura, mas só quem passou por um milagre sabe do que está falando. Só quem sentiu o toque invisível no momento do desespero é que entende. Não é história, não é invenção, é espiritual e é real. E você sente isso agora, enquanto ouve essas palavras. Um calor no peito, uma vontade de chorar sem saber por quê. Isso é sua alma reconhecendo o que é verdade. O livro que está no primeiro comentário não é para todos. Ele carrega mensagens de Padre Pio que só os de fé entenderão. Restam poucas unidades. Baixe agora. Volte aqui e declare: hoje algo espiritual foi ativado em mim. Você já reparou como os sonhos mudaram? Como o sono está mais leve? Como os pesadelos estão mais frequentes? Isso não é só estresse. Há uma guerra acontecendo, invisível, silenciosa, mas intensa. E ela está em cada casa, em cada alma, em cada pensamento. E só quem estiver espiritualmente protegido conseguirá passar sem cair. Padre Pio falava de 3 dias de escuridão que viriam sobre a terra, dias em que ninguém deveria sair de casa, em que as janelas deveriam ser fechadas e apenas velas bentas poderiam iluminar. 3 dias em que vozes seriam ouvidas, mas não poderiam ser respondidas. 3 dias em que as almas seriam testadas como nunca antes. Você está pronta? Ou ainda acha que isso é só medo infundado? A verdade dói, mas salva. E a verdade é que o mundo está à beira de algo grande, algo definitivo, e muitos não estão prontos, porque brincaram com o sagrado, porque riram da fé,
porque trocaram oração por distração. E agora sentem o vazio, mas não sabem como preencher. Sentem o medo, mas não sabem de onde vem. E a resposta está aqui, está neste nome, Padre Pio. Este livro, no primeiro comentário, não é comum. É um chamado direto à sua alma. Muitos estão baixando silenciosamente. Pegue agora, antes que o tempo acabe. Depois volte aqui e escreva. Amém. Eu fui tocado por essa palavra. Há um silêncio diferente nos cemitérios. Um silêncio que não é só de morte. É de espera, de algo que se aproxima. E muitos têm sonhado com isso. Sonhos de túmulos se abrindo, de cruzes caindo, de olhos que aparecem nas paredes. E quando acordam, sentem que algo passou por ali. E passou mesmo. As fronteiras entre o mundo espiritual e o nosso estão cada vez mais tênues. E não é à toa. Os sinais estão por toda parte. Animais fugindo sem explicação. Crianças vendo coisas que os adultos não veem. Sons que vêm do nada. Objetos que se movem. O clima desregulado. As emoções à flor da pele. As doenças fora de controle. Isso tudo não é apenas desequilíbrio. É espiritual. E muitos só vão entender quando for tarde demais. Quando a vela não acender mais. Quando a oração não subir mais. Mas ainda há tempo. Tempo de voltar, de se ajoelhar, de pedir, de clamar, de chamar por aquele que, mesmo sangrando, nunca te abandonou. Padre Pio está vivo no espírito, e onde é invocado com fé, ele responde. Ele aparece, ele age, mas precisa ser com fé, com verdade, com entrega. Padre Pio deixou esse conteúdo como um alerta para os tempos que estamos vivendo. Ele está disponível agora no comentário fixado, mas pode sair do ar a qualquer momento. Pegue o seu com fé e depois diga, eu creio. Não há mais espaço para dúvidas. Ou você acredita, ou vai sentir na pele. As águas vão subir, as terras vão tremer, e os corações que não estiverem firmes irão desabar. Mas quem estiver com Deus, mesmo na dor, será preservado. Mesmo na perda, será sustentado. Mesmo no caos, terá paz. Porque a paz verdadeira não vem da ausência de problemas, mas da presença do sagrado. E se você ainda está aqui, lendo, ouvindo, sentindo, é porque essa mensagem era para você. Não ignore o que sua alma já entendeu. Você foi chamada, escolhida, separada, não por merecimento, mas por misericórdia. E agora tem a chance de se levantar, de se reconectar, de se proteger. Quantas vezes você se pegou olhando para o teto, no escuro, perguntando em silêncio, por que comigo? Quantas vezes tentou se convencer de que era apenas má sorte, destino ou consequência, mas no fundo, bem lá no fundo, você sentia que havia algo mais, algo invisível, mas presente, como se houvesse uma sombra sentada ao seu lado enquanto você chorava, mas que não era sua amiga, como se algo te observasse e julgasse. Isso não é loucura, não é delírio. São as consequências espirituais que muitos fingem não existir. E elas não aparecem gritando, elas se insinuam, aos poucos, com um cansaço que não passa, com sonhos que viram pesadelos, com um mal-estar que os exames não explicam. E então, quando o corpo adoece, o espírito já estava caído fazia tempo. Padre Pio escreveu com lágrimas nos olhos que o maior erro da humanidade seria rir do mal e zombar do bem, e que o preço por isso seria alto. E é. Veja como as pessoas estão, frias, violentas, impacientes. As famílias viraram campos de guerra, filhos gritam com as mães, maridos traem, esposas desistem, e o mais cruel de tudo, já não há mais vergonha. O mal venceu quando a vergonha morreu. Porque quando o pecado não dói mais, é sinal de que a alma já não sente. E onde a alma não sente, o inimigo reina. Padre Pio dizia, o mal é como um perfume enjoativo. No começo a gente sente, depois acostuma e por fim carrega. E é isso que está acontecendo. Mas há os que ainda choram, há os que ainda tremem quando pensam no julgamento. Os que ainda guardam uma vela,
Os que ainda têm a coragem de admitir que erraram. Esses são os que serão poupados, os que serão encontrados. Os que Padre Pio intercede sem cessar. Porque para esses ainda há tempo, ainda há porta, ainda há luz. Padre Pio avisou. Agora você precisa decidir. O livro está no primeiro comentário, mas quem deixa para depois perde o momento certo. Pegue o seu agora e declare com fé. Eu creio, Senhor. E então vieram os sinais. Uma chuva que não cessava, relâmpagos sem trovão, pássaros caindo do céu, animais que agiam como se enxergassem algo que os humanos não viam. As igrejas, aos poucos, foram tomadas por um frio que não vinha do clima. Era um frio que vinha de dentro, de uma ausência, de um abandono. Muitos padres começaram a sonhar com olhos gigantes, flutuando no céu. E em cada sonho, os olhos se aproximavam até o ponto de ser insuportável. Alguns acordaram gritando, outros acordaram chorando. Outros não conseguiram mais dormir, porque o que viram nos sonhos parecia mais real do que o mundo desperto. Era como se o céu dissesse, eu estou vendo e não vou ignorar. E você, o que tem sonhado? Seus sonhos também mudaram? Você acorda com uma sensação estranha, como se estivesse sendo avisada de algo. Isso é real, não ignore. Porque são os puros de coração que recebem os primeiros toques do alerta. São eles que sentem antes do mundo todo cair. E se você sente, é porque ainda há salvação para você. Não espere. Envie para 3 contatos do WhatsApp e escreva Amém. Hoje Deus abrirá as portas certas para você. Em 1965, Padre Pio escreveu sobre uma escuridão que cobriria o mundo. E não falava de uma noite comum. Ele descreveu uma escuridão espiritual, uma onde as pessoas não distinguirão mais o bem do mal, onde as igrejas serão transformadas em palcos, onde o nome de Deus será usado para manipular, onde os que dizem representar a fé serão os primeiros a cair. E ele chorava ao dizer, o rebanho será entregue aos lobos. Hoje, essa profecia parece viva. Quantas igrejas viraram apenas prédios bonitos? Quantos líderes religiosos se preocupam mais com política do que com salvação? Quantas vezes você já sentiu que entrou numa igreja e saiu pior? Porque o templo já não guarda mais o sagrado. E isso, Padre Pio dizia, seria o maior castigo, o sagrado sendo profanado por dentro. Mas mesmo em meio a isso, ainda há resistência. Ainda há velhinhas de joelhos em silêncio. Ainda há fiéis que rezam o terço todos os dias. Ainda há crianças que falam com anjos. Ainda há homens que se levantam às 4 da manhã para acender uma vela por um filho perdido. E é por causa deles que o mundo ainda está de pé. Você já parou para pensar por que certas doenças surgem do nada? Por que existem diagnósticos que os médicos dizem ser casos raros, sem explicação? Padre Pio já dizia, o que não é resolvido no céu será sentido na carne. Doenças da alma adoecem o corpo, e o corpo, quando sente o espiritual, implora por socorro. Mas poucos ouvem, e menos ainda obedecem. No comentário fixado estou deixando o link de um livro digital de Padre Pio com orações reveladas para tempos de desespero. Poucas unidades. Pegue agora antes que acabe. Só baixe se você realmente precisa de um milagre urgente. Depois escreva, Padre Pio, essa luz chegou na hora certa. O desespero chegou às casas mais silenciosas. Aquelas onde antes havia paz, agora são tomadas por brigas, por afastamentos, por doenças repetitivas, por crianças com pesadelos. Sabe por quê? Porque o mal, quando não encontra resistência, entra. Entra sorrindo. Entra oferecendo conforto. E quando se instala, arranca tudo. Primeiro a saúde, depois a paz, depois a fé e, por fim, a esperança. Há mulheres que hoje não dormem sem acender uma vela, porque sabem o que viram, sabem o que sentiram, e ninguém tira isso delas. Uma delas, chamada Elzbieta,
Contou que viu uma fumaça preta saindo de debaixo da cama no exato momento em que seu marido gritava dormindo. Ela rezou o Pai Nosso em voz alta e a fumaça sumiu. Desde então, todas as noites, reza por ele e pelos filhos. E diz: Padre Pio salvou minha casa. O livro digital de Padre Pio, que pode transformar sua vida, está no comentário fixado. Mas não foi feito para todos. Poucas unidades liberadas. Pegue agora antes que acabe. Depois escreva com fé. Essa palavra me encontrou por dentro. As pessoas querem milagre, mas não querem arrependimento, querem cura, mas não querem mudança. E por isso o milagre não vem, porque ele exige entrega. Padre Pio intercede por aqueles que não se acham perfeitos, mas que têm coragem de dizer: eu errei. E acredite, essa é a frase mais poderosa que um ser humano pode dizer. Quantos de nós ainda temos coragem de olhar para o alto e pedir perdão com verdade, sem desculpas, sem justificativas, apenas com o coração nu, dizendo: Senhor, eu falhei. Isso quebra cadeias, isso muda destinos, isso traz cura, mas é raro, porque o orgulho mata. Mata a alma antes mesmo do corpo. Você que está ouvindo isso, talvez esteja pensando que é tarde demais, que já passou do tempo, que seu passado te condena, que suas falhas são muitas. Mas escute, se você ainda sente algo ao ouvir o nome de Padre Pio, então ainda há uma chance, e ela está diante de você agora. Se você sentiu algo diferente nesse vídeo, não ignore. Vá agora no primeiro comentário e baixe o presente espiritual que está ali, antes que desapareça como tantas verdades do alto. Depois escreva: Deus é fiel, eu creio. E quando a última vela se apagar, o que vai restar? Quando as notícias falarem em colapso total, quando a internet falhar, quando os bancos caírem, quando os governos perderem o controle, o que vai restar? Sua fé. Apenas ela. Será ela que decidirá quem cai e quem fica de pé. Padre Pio está nos avisando há décadas, mas o mundo não ouviu. Zombaram, riram, ignoraram. Mas você ainda pode ouvir, ainda pode crer, ainda pode mudar. Eles avisaram, mas quase ninguém levou a sério. Quando Padre Pio escreveu que multidões se voltariam contra o céu, ele não estava usando metáforas. Ele viu, ele sentiu no corpo. Ele sofreu por antecipação o que agora está se cumprindo. O desprezo pelo sagrado, o riso diante do sofrimento dos santos, o desprezo pelo que ainda sustenta o mundo. E você sabe o que é mais assustador? Não é o fim dos tempos, é o fim da sensibilidade. O momento em que as pessoas não choram mais, não se comovem mais, não oram mais. Isso é pior do que qualquer catástrofe. Porque quando a alma seca, o mal toma conta como erva daninha num campo abandonado. E agora é isso que vemos em toda parte. Um campo espiritual tomado de ervas venenosas e pouquíssimas flores. Padre Pio falou que as pessoas zombariam até o último segundo, que fariam piadas, que fariam vídeos, que transformariam o sagrado em conteúdo para entretenimento barato. E quando o castigo caísse, tentariam correr. Mas não haveria mais tempo, porque não se trata de um castigo visível, imediato. É uma cegueira lenta, uma paralisia espiritual que avança sem ser percebida. E quando se nota, já é tarde demais. Você sente isso? A confusão nas notícias, a frieza nos olhares, a pressa com que todos passam por você, como se sua existência fosse invisível. Isso não é só um problema social, isso é espiritual. A desconexão das almas chegou a um ponto onde até as orações parecem não encontrar mais eco. E ainda assim, os que insistem em rezar, mesmo que sozinhos, mesmo que cansados, são os que sustentam a ponte entre esse mundo e a misericórdia. E é por isso que você ainda está aqui, ainda ouvindo, porque algo dentro de você se recusa a aceitar esse vazio. Você quer mais. Não coisas, não promessas vazias. Você quer sentido, paz, perdão,
um sinal de que ainda vale a pena. E Padre Pio pode ser esse sinal. Não com luzes, não com milagres espalhafatosos, mas com aquele sussurro que vem no silêncio, com aquele calor no peito quando se dobra os joelhos, com aquele alívio que só a fé pode trazer. Padre Pio deixou revelações sagradas para aqueles que mantivessem a fé nos dias mais difíceis, e elas estão no livro digital que coloquei no comentário fixado. Só baixe se você sente que precisa de um milagre urgente. São poucas unidades. Pegue agora antes que tirem do ar. Depois declare com o coração: eu fui profundamente tocado por essa verdade. A escuridão começou a tomar os lares sem que ninguém percebesse. Primeiro, sumiram as conversas em família. Depois, o riso desapareceu. As refeições viraram silêncios. A oração virou obrigação, e quando as portas se fecharam, o frio entrou. Não o frio do clima, mas o frio da ausência de Deus. E nesse clima, o inimigo cresce. Ele se alimenta do silêncio onde a oração foi esquecida. Muitos estão vivendo assim, achando que estão com depressão, quando na verdade estão com fome de Deus, achando que é solidão, quando na verdade é afastamento espiritual, achando que são problemas psicológicos, quando na verdade é o céu gritando por atenção. E quem não entender isso agora, talvez não tenha outra oportunidade. Teve uma mulher, viúva, com 73 anos, que dizia ouvir uma batida na porta todos os dias às 3 da madrugada. Sempre às 3. Sempre a mesma sequência de 3 toques secos. Ninguém estava ali. Não era o vento, não era delírio, era aviso. Ela não rezava há anos. Quando contou para uma amiga, recebeu de presente uma estampa de Padre Pio e um terço. Começou a rezar. Na noite seguinte, os toques cessaram, e desde então ela dorme em paz. Agora escute com atenção. Você também está sendo avisado. E o aviso é claro. Se você sente algo ao ouvir essas palavras, não ignore. Você pode ser a chave de salvação da sua casa. Uma vela acesa com fé pode espantar o que você nem imagina que está rondando. Um terço rezado com alma pode proteger sua família do caos que já começou. Não espere. Envie para 3 contatos do WhatsApp e escreva: Amém. Hoje Deus abrirá as portas certas para você. A dor que você carrega no peito não é sua sozinha. Ela é a herança de gerações. Ela é o acúmulo de promessas quebradas, orações esquecidas, pactos espirituais feitos sem entendimento. Muitas pessoas estão sofrendo hoje por consequências que nem são delas. E Padre Pio sabia disso. Ele intercedia não só pelos vivos, mas pelos passados, pelas almas que ficaram presas entre este mundo e o outro. E por isso, quem reza com ele, reza por muitos. Sabe aquela doença que apareceu de repente? Aquela falência financeira que não teve explicação? Aquela briga familiar que parece ter vindo do nada? Isso tudo tem raiz. Nada é por acaso. E enquanto o mundo insiste em tratar os sintomas, a fé verdadeira toca a causa e cura. Mas exige entrega, exige decisão. Exige coragem de dizer: eu acredito mesmo sem entender. O livro que está no primeiro comentário não é para todos. Ele carrega mensagens de Padre Pio, que só os de fé entenderão. Restam poucas unidades. Baixe agora. Volte aqui e declare: hoje algo espiritual foi ativado em mim. Você consegue imaginar o que acontece com uma alma que nega tudo até o fim? Que morre zombando? Que fecha os olhos para os sinais? Padre Pio dizia que essas almas sentem, no momento final, o peso de tudo o que ignoraram. E não há dor maior do que perceber, tarde demais, que o céu tentou te alcançar a vida toda. E você não quis. Mas você ainda pode querer. Ainda pode mudar o destino. Ainda pode acender aquela vela esquecida. Pode tirar o pó daquele terço antigo. Pode pegar o nome de Padre Pio e pronunciar com reverência. Porque enquanto o coração bater, ainda há tempo. E lembre-se, quem zomba de um santo não zomba apenas de um homem. Zomba do céu.
zomba da dor de Cristo, zomba da compaixão divina. E isso tem consequência, às vezes imediata, às vezes demorada, mas sempre certa. No comentário fixado está o link para o livro digital de Padre Pio, que já está mudando vidas em silêncio. Mas não tem para todos, são poucas unidades. Pegue agora antes que acabe. Se for para você, você vai sentir. Depois escreva: Padre Pio, eu ouvi teu chamado. O tempo está se esgotando, mas o pior castigo não será o fogo, nem a guerra, nem a fome. O pior castigo será olhar para trás e perceber que Deus tentou tantas vezes e você recusou todas. Isso é o verdadeiro inferno, o arrependimento que não pode mais ser corrigido. Não deixe que isso aconteça com você. Não seja mais uma que diz: se eu tivesse ouvido, porque você está ouvindo agora. E isso significa que foi escolhida para ouvir. Padre Pio está te chamando, não com gritos, mas com sinais. E esse é um deles. E o que você faria se soubesse que esta pode ser sua última chance? Não estamos falando de fim do mundo. Isso seria simples demais. Estamos falando do fim de algo dentro de você, da última faísca de fé, do último clamor da alma antes que ela adormeça para sempre. É esse o risco de ignorar o que você está ouvindo agora. Há quem esteja sendo tocado por Deus e não percebe. Há quem esteja sendo alertado e segue com os olhos vendados, o coração fechado, os ouvidos trancados. E depois, quando tudo desmorona, olha para o céu e pergunta: onde estavas, Senhor? E o céu, em silêncio, chora, porque esteve presente em cada detalhe, em cada sonho estranho, em cada perda, em cada pessoa que dizia: você precisa rezar. Padre Pio disse que o castigo seria silencioso, que o inimigo não viria com gritos, mas com risos, que a fé morreria não com proibição, mas com desinteresse, e que o fim começaria quando os homens já não sentissem vergonha de zombar dos santos. E é exatamente o que está acontecendo. Você sente isso. O que antes era sagrado virou escárnio. O que antes era vergonha agora é orgulho. O que antes causava arrependimento, hoje causa riso. E sabe por que o castigo demora a cair? Porque Deus espera até o último possível instante, porque cada alma vale mais do que 1000 mundos. Mas essa espera está acabando, e quando acabar não haverá mais desculpas, nem tempo, nem retorno. E aqueles que foram chamados, mas não responderam, sentirão a ausência que nunca imaginaram sentir, a ausência de Deus. No comentário fixado estou deixando o link de um livro digital de Padre Pio, com orações reveladas para tempos de desespero, poucas unidades. Pegue agora antes que acabe. Só baixe se você realmente precisa de um milagre urgente. Depois escreva: Padre Pio, essa luz chegou na hora certa. Você já acordou no meio da noite, com o coração batendo rápido, sentindo que algo estava ali com você? Já teve aquela sensação de ser observado quando está sozinha em casa? Já viu vultos de canto de olho, mas ao virar a cabeça não havia ninguém? A maioria ignora. Diz que é cansaço, mas não é. São sinais. Sinais de que algo espiritual está em movimento, de que a batalha invisível entre o céu e as trevas se aproximou da sua casa, do seu quarto, da sua alma. E se você não fizer nada, se fingir que não viu, não sentiu, não ouviu, o mal vai se instalar, vai se infiltrar nas rachaduras do seu silêncio, e quando menos esperar, tudo o que você ama começará a desmoronar sem motivo aparente. Por isso, Padre Pio nos alertava tanto sobre os pequenos sintomas. Ele dizia que o mal entra pela brecha da rotina. Ele começa com o desânimo para rezar, depois com a pressa para acabar uma oração, depois com o abandono total da fé. E quando você percebe, sua vida virou um lugar onde Deus não consegue mais entrar. Não espere, envie para 3 contatos do WhatsApp e escreva Amém. Hoje Deus abrirá as portas certas para você, e você pode até tentar se convencer de que está tudo bem, pode sorrir para os vizinhos, pode dizer vai passar.
mas dentro, no fundo, você sabe que não vai, que algo precisa mudar, que há uma rachadura invisível por onde está escapando sua força, sua fé, sua esperança. E essa rachadura só será selada com arrependimento sincero, com entrega real, com oração que sai da dor. Você consegue se lembrar da última vez que chorou rezando? Da última vez que sentiu que uma oração sua realmente foi ouvida? Muita gente parou de sentir isso e acha que é normal, mas não é. O céu nunca fecha. Quem se fecha somos nós. E quanto mais tempo passamos longe da presença de Deus, mais o mundo se aproveita disso. Mais o mal se aproxima, mais o caos se instala. Padre Pio dizia: muitos vão à igreja, mas poucos levam Deus no coração. E hoje vemos exatamente isso. Filas para bênçãos, mas corações fechados para a conversão. Gritos pedindo milagre, mas vidas presas à arrogância. Você quer ser curada? Quer paz? Quer restauração? Então precisa dar o passo que muitos se recusam a dar. Admitir que precisa de ajuda do céu. O livro que está no primeiro comentário não é para todos. Ele carrega mensagens de Padre Pio que só os de fé entenderão. Restam poucas unidades. Baixe agora. Volte aqui e declare: hoje algo espiritual foi ativado em mim. Tem gente que vai ver esse vídeo e sair igual entrou. Vai achar bonito, forte e esquecer. Mas outros, e talvez você seja uma delas, vão se sentir mexidas por dentro. Vão sentir que não é só um vídeo, é uma chamada, um aviso, um socorro. Porque quando o céu fala, a alma reconhece, mesmo que a mente resista. Você sabe o que mais assusta o inimigo? Não é o grito de um exorcismo, não é a força de um padre, é o arrependimento verdadeiro de uma alma simples. Uma mulher humilde, chorando de verdade aos pés de uma imagem, pode fazer o inferno inteiro estremecer, porque ali há pureza, e a pureza move o céu, e você ainda carrega essa pureza. Ela pode estar escondida, esquecida, sufocada, mas ela está aí. E é por isso que você ainda está aqui, ainda ouvindo, ainda com o coração batendo diferente, porque foi chamada, e quem é chamada será cobrada. O livro digital de Padre Pio, que deixei no comentário fixado, é uma chave espiritual, mas só para quem crê de verdade. Poucas unidades estão sendo liberadas. Pegue agora antes que tirem do ar. Depois comente: essa foi a minha resposta do céu. A última visão de Padre Pio foi a mais dolorosa. Ele viu multidões clamando por ajuda, mas com os ouvidos tapados, pedindo por paz, mas se negando a perdoar, implorando por milagre, mas zombando dos santos. E então ele viu o céu se calando. Um silêncio pesado, irreversível, e ele chorou. Chorou como quem vê o mundo caindo e não pode mais fazer nada. Você ainda pode fazer algo. Pode se levantar, pode decidir, pode pedir, pode clamar, pode usar o nome de Padre Pio como escudo, como intercessor, como refúgio. E se fizer isso com verdade, algo vai mudar. Não por magia, mas por fé. Porque o céu ainda ouve os sinceros, e não importa se ninguém da sua casa acredita, não importa se te chamam de exagerada, não importa se te ignoram. Você pode ser a única vela acesa no meio do breu, e uma vela, mesmo pequena, é capaz de quebrar a escuridão de um cômodo inteiro. Esse presente espiritual que estou deixando no primeiro comentário está mexendo com vidas, mas nem todos terão coragem de abrir. Baixe agora, depois escreva: hoje Deus me deu um sinal e eu não vou ignorar. E quando tudo parecer escuro, lembre-se, essa mensagem chegou até você por um motivo. Você pode esquecer, ignorar, fingir que não é com você, mas sua alma vai lembrar. Vai reconhecer esse momento no dia em que o chão tremer, no dia em que o silêncio for total, no dia em que todos correrem e você souber que já foi avisada. Padre Pio intercede, mas ele também observa, e ele só age quando a entrega é sincera.
Hoje ele está batendo à sua porta, não com gritos, mas com um chamado manso, profundo, sério, e a decisão é sua.